Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Física com Krause, comigo aqui, hoje para tratar de um tema bastante interessante, Vamos falar hoje sobre a relação entre o clima e a arquitetura. Olha só que legal, né? Então essa aula é voltada aí para os estudantes de arquitetura e também para aqueles estudantes que se interessem pelo tema, tanto da área de climatologia, engenharia ambiental ou até mesmo o pessoal da própria engenharia civil. Então vamos dar um bate-papo hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre clima e arquitetura. Bom, o que cabe a arquitetura fazer? O arquiteto ele busca amenizar as sensações de desconforto que são impostas por climas muitas vezes rígidos, como também propiciar ambientes que sejam tão confortáveis como os espaços que encontram-se ao ar livre em climas mais amenos. Para isso, o projetista, o arquiteto, ele tem que ter um domínio, um conhecimento sobre algumas variáveis, algumas grandezas físicas que tornar-se-ão variáveis no seu projeto. Seriam o que? A temperatura do ar, a umidade relativa, a temperatura radiante, a velocidade do ar, ou chamamos a velocidade do vento, o tipo de atividade que vai ser realizada, o tipo de vestimenta, o tipo de hábito alimentar, a idade, o sexo e a raça. Repara, olha só, pessoal, quanta coisa influencia aí, para que você possa ter um conforto térmico. Muito bem, mas dentre essas principais funções da arquitetura, então destaca-se a otimização da qualidade de conforto interno. Então você tem que ter um conforto dentro do teu ambiente. Então essa condição vai depender do conhecimento do clima e quais são os seus efeitos sobre os elementos construídos. Bom, então trata-se dessa maneira de complexas inter-relações que são inerentes aos edifícios e à própria climatologia urbana, pois o ato de você construir um novo edifício com certeza pode modificar o clima exterior. Bom, então o projetista que é responsável a partir do seu desenho, do seu projeto, não somente pelas condições internas, mas também ele é responsável pelo entorno climático externo. Ora, então o condicionamento térmico natural é a técnica que estuda os meios para que o espaço que venha a ser construído possa apresentar condições térmicas exigidas pelo ser humano, sem que se recorra necessariamente a algum tipo de energia ativa. Bom, então a classificação climática tem por um objetivo fazer o quê? Facilitar o mapeamento das regiões segundo critérios adequados de caracterização dos elementos climáticos e que também são combinados. Ora, então nós podemos classificar os climas conforme o quê? Bom, conforme a precipitação, então você pode ter um clima o quê? Você pode ter um clima desértico, você pode ter um clima chuvoso, você pode ter um clima árido. Você também pode classificar o clima conforme a umidade, se ele é seco ou se ele é úmido. Você pode também classificar o clima quanto à amplitude térmica, se ele é litorâneo, oceânico e continental. Você também pode classificar o clima conforme a temperatura, se ele é quente, se ele é temperado ou se ele é frio. Então olha só quanta coisa você tem que fazer para poder entender de clima. Bom, existe já material evidentemente disponibilizado, então pesquisas já realizadas e algumas classificações, por exemplo como a de Thorne White, que é baseado em índices de umidade, e de Martone e Kippen, que são tradicionais e universalmente aceitas, porque são consideradas por diversos autores como sendo classificações gerais. Bom, já as classificações por zona térmica de Kippen, por exemplo, vai distinguir mais seletivamente as diversas regiões do globo, tendo sumariamente em conta o que? Certas condições orográficas e de cobertura vegetal. Então, veja aí como é que você vai classificar o clima. Bem, o Brasil, que é um país continental, então, pelo fato dele ter um gigantesco território, e o fato dele se localizar entre dois trópicos, ele tem um clima bastante variado. Então, para simplificar o processo de entendimento dessa variabilidade climática, então a gente adota uma divisão do clima brasileiro conforme as regiões.
Então você vai ter a região equatorial, você vai ter a região tropical, você vai ter a região tropical de altitude, você vai ter o tropical, o clima tropical atlântico, você tem o clima semiárido e você tem o clima subtropical. Olha só, é clima pra caramba. Você tem que saber projetar em cada um desses tipos de clima, né? Então você tem que ter conhecimento do clima para você fazer a sua edificação estar de acordo com ele. Evidentemente que você não vai pegar e construir uma casa como você construiria, por exemplo, lá no sul do país. Vamos pegar lá a Serra Gaúcha, Gramado, né, Canela, e fazer uma casa idêntica que é feita lá, por exemplo, no clima da região Nordeste. Por exemplo, imagina você fazer uma casa lá em Gramado igualzinha a casa lá que você construiria em Jequié, por exemplo. Não vai fazer uma coisa dessa. Você tem que conhecer o clima para saber do que se trata e como você vai fazer com que a sua edificação ela transborde de conforto para o seu cliente. Muito bem. Mas, apesar de você ter uma visão panorâmica sobre o clima brasileiro, isso não é suficiente, né, para a aplicação de estratégia de projeto para uma determinada localidade. Então você precisa também fazer uma análise bioclimática a partir de dados das variáveis ambientes do local, que podem estar disponíveis para você. Muitas vezes você consegue, né, encontrar nas prefeituras, né, como é que é o comportamento, né, do clima naquela região. Então muitas vezes esse material está disponível para você, até mesmo na própria grande rede, né. E pode-se utilizar as normas climatológicas, né, baseadas nos valores médios das variáveis de cada local, ou no ano climático de referência, que vai te dar valores horários, certo? Bom, e aí as etapas de elaboração de um projeto, né, segundo Olwey, de 1963, olha só, né, um período, uma época bastante distante aí, mas que, de acordo com ele, na verdade o projeto fica bastante simples de ser realizado. Então o que você vai fazer primeiro? Vai fazer uma observação dos dados climáticos locais, depois você vai fazer uma avaliação biológica das sensações térmicas humanas, você vai fazer uma busca de soluções tecnológicas adequadas ao meio e, a partir disso, você faz, então, a elaboração do projeto arquitetônico a partir das considerações das etapas anteriores. Repare, né, então, que para você possa desenvolver um bom projeto arquitetônico, você tem que ter um bom conhecimento de clima, tá? Então, basicamente, é essa informação que a gente tinha para passar para você, né? Uma explicaçãozinha bem rápida, mas que provavelmente venha clarear, venha te ajudar a entender por que você, arquiteto ou estudante de arquitetura, o arquiteto sabe já, né? Mas o estudante de arquitetura, você, estudante de arquitetura, precisa ter conhecimento do clima para que você possa desenvolver um bom projeto, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar o nosso canal Física com Krause, comigo aqui, ó, e vamos estar sempre com vocês, né, publicando, divulgando aí mais conhecimento, tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais ver, se Deus quiser. Valeu!